Olá, eu me chamo Danilo e a gente está aqui na FEICOM, a maior feira de construção da América Latina. E eu fui convidado pela Astra para falar sobre wood frame e o sistema PERT. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. A gente vai falar um pouco sobre o sistema PERT numa obra de wood frame, que é um sistema novo também aqui no Brasil, né? Então, é muito bacana e a gente teve uma experiência muito interessante. E a gente gostaria de compartilhar um pouco desse conhecimento, desse aprendizado que a gente teve nessa obra. É a primeira obra de wood frame em Jacareí, que é a cidade onde eu estou fazendo a obra. E a gente já tem mais outras obras aí em vista, em breve, para a gente poder usar o mesmo sistema. O nome Manaia Construtora, ele veio da cultura maori, que significa equilíbrio e proteção, né? O símbolo representa ali uma cabeça de pássaro, um corpo de homem e um rabo de peixe para integrar céu, terra e mar. A gente vai ter aqui um tempo para a gente falar rapidamente sobre a construtora, depois dos métodos construtivos, porque a gente começou com alvenaria, depois a gente passou para steel frame e wood frame agora mais recente. E depois o sistema PERT, que é o sistema da Astra, que a gente quer falar um pouco sobre as vantagens do sistema. Falando um pouco de mim, eu sou formado na área de tecnologia, mas eu me especializei na área de gestão de empresas e também depois cursos para construção civil, específicos na área de construção a seco. Eu também trabalhei com Osiris Silva, que foi o fundador da Embraer, então sempre na área de tecnologia, sempre inovando, sempre buscando novas soluções. Eu também tenho uma empresa de tecnologia que atua na gestão de projetos. Hoje ela é a maior implementadora de portfólio de projetos do Brasil. Então a gente atende várias empresas, várias construtoras, mas também de outros segmentos. A história para eu chegar aqui na construção foi um pouco... Primeiro, quando eu era muito novo, eu tinha 12 anos, eu morei num bairro que era uma favela e nesse bairro eu acabei tendo contato com pessoas com casas muito simples, de madeira, de madeirite, com chão de terra. E depois, agora, recente, em 2017, eu vi uma entrevista da Dona Dalva, que é uma diarista, e ela saiu em várias reportagens na Globo, na Band, Record, em vários lugares, porque ela, sendo uma diarista, guardou o dinheiro por 50 anos fazendo essas diárias, e ela é mãe solteira, e ela morava nessa casa com essas paredes e um dia à noite ela levantou, saiu para ir ao banheiro e o teto caiu em cima da cama. E aí, ao invés dela ir ali na comunidade, falar com os pedreiros e pedir para ajudar a reconstruir, ela foi num escritório de arquitetura. E nesse escritório de arquitetura, ela falou, olha, eu tenho 150 mil reais, que foi o que eu guardei durante 50 anos. E o escritório não conseguiria construir com esse valor, mas eles assumiram a parte do custo, fizeram o projeto e geraram essa casa com bloco aparente, com a tubulação aparente, mas que eu achei muito bacana e eu me identifiquei. Eu falei, eu moraria numa casa dessa, né? Então,
E no final eles colocaram essa casa num prêmio internacional e ganharam o prêmio International Building of the Year, né, que é um prêmio internacional. E aí aqui tem outras fotos, né, e isso me levou a querer ajudar algumas pessoas, algumas famílias, a também conquistar a primeira casa, né? Então, a primeira ideia, né, a gente construiu esse condomínio com 16 casas e a gente procurou fazer um custo acessível e com uma qualidade que a gente pudesse querer morar na casa. Então saiu esse projeto, que foi um projeto em Jacareí também, muito bacana, né? E aqui eu queria passar um vídeo para vocês de 2 casais que toparam gravar, que compraram as nossas casas ali, né? Meu nome é Alana, tenho 20 anos, sou casada com o Gabriel. Trabalho numa perfumaria aqui perto de casa. Meu nome é Gabriel, tenho 21 anos e sou casado com a Alana. Eu trabalho na farmácia. A gente começou a namorar, logo depois de um ano a gente se casou. Primeira vista pra gente era essa casa, era a nossa casa já. Porta do jeito que eu queria. Cada detalhe, é um lugar aconchegante, é um lugar tranquilo, seguro. A gente veio ver a casa, a gente trouxe a minha avó, que é uma pessoa que decidiu também nos ajudar nessa conquista. Então foi uma pessoa que foi essencial mesmo para estar nos ajudando. Foi um amor mesmo, assim, que a gente olhou e falou, nossa, se Deus quiser, essa é a nossa casa mesmo, né? É uma coisa que também nos chamou a atenção quando a gente veio ver a casa, que foi assim uma excelência mesmo da construtora Maná em entregar um produto bom mesmo, né? Então a gente vê o acabamento, desde o piso, das paredes, as janelas, as portas, tudo com materiais bons, coisas boas mesmo. Esse cuidado da construtora de querer entregar algo com excelência. Meu nome é Ana Carolina, eu sou casada com o Bruno há 7 anos. Bom, meu nome é Bruno, eu sou casado faz 7 anos já com a Ana Carolina. Nesse período nós tivemos a nossa filha de 1 ano e meio, que é a Luísa. Moramos no começo numa edícula, cômodos, muito difícil. E eu sempre pensava que um dia eu queria ter uma casa com acabamento novo, de qualidade. Queria que as pessoas chegassem na minha casa e vissem a casa bonita, vissem os detalhes dela. A gente viu esse anúncio na internet, da Manaia, fomos procurar saber, mas quando a gente chegou lá, era uma coisa maior do que a gente já imaginava. Só que a gente percebeu que era um sonho impossível, pela qualidade, pela condição, assim, era um sonho impossível. Vimos outras casas, outros apartamentos, mas com condições aparentemente até mais fáceis de se comprar, mas não foi aquilo que mexeu no nosso coração. E eu estava um tempo atrás dirigindo e conversando com Deus, uma forma que talvez Ele tenha falado lá no céu quando eu vi essa casa. E eu pensei, né, impossível essa casa. Mas eu acho que naquele momento Deus já tinha falado, olha minha filha, essa casa vai ser sua, só que você ainda não sabe. Então era isso que eu queria passar. Que foi uma realização e um sonho deles, mas também foi uma realização para mim, porque era uma coisa que eu queria. Depois a gente fez mais algumas casas em alvenaria, eu vou trazer aqui alguns exemplos. Aqui é o projeto 3D e depois a casa finalizada, né? Aqui é uma outra casa também que a gente fez, né, o projeto 3D e a casa finalizada, e depois falar um pouco sobre o steel frame. Durante a pandemia, como a gente estava buscando novos métodos construtivos mais rápidos, que fossem
também uma alternativa para a alvenaria. Então a gente construiu essa casa no Alphaville, em steel frame, e depois wood frame, né? Então a gente, que é a casa que a gente vai falar um pouco sobre o sistema PERT. Olá, eu sou o Danilo, sejam bem-vindos aqui à minha casa de wood frame. A gente está na fase de construção e a gente vai começar a parte de hidráulica. E para a parte de hidráulica a gente trouxe o sistema PERT, que é um sistema inovador. A gente está priorizando a parte de conhecimento porque é um sistema novo e, como todo sistema novo, a gente precisa desses treinamentos para que as pessoas conheçam e saibam utilizar ele da melhor forma. Quando a gente está falando aqui da flexibilidade dele, tudo com a habilidade, né, o conhecimento, você consegue fazer curvas. Lógico, diâmetros maiores vão ter um pouco mais de força, mas esse aqui já é um diâmetro de 20. Esse diâmetro de 20, eu já estaria substituindo os tubos de 25 de uma obra. Então, pensando num projeto de hidráulica de 25 em PVC, o que eu já não substituiria por diâmetro de 20 e o que eu conseguiria fazer com essa curva, entendeu? Então, assim, ele é bem flexível mesmo, o material. A Astra é uma empresa, né, de 65 anos no mercado, ela tem um setor de vendas técnicas, né, que atua junto com as equipes de engenharia das construtoras, projetistas, instaladores, arquitetos. E hoje a gente veio participar aqui para divulgar sobre o sistema, né, do PERT, que será utilizado na casa, né, para fazer as instalações de água quente e água fria, e demonstrar para o pessoal, né, quais são as vantagens de utilizar um sistema como esse nesse tipo de construção e como funciona, né, a montagem, a desmontagem do material e a aplicação dele. Eu sou Danilo, engenheiro da Astra, e hoje nós somos um dos principais fornecedores aí do sistema PEX e PERT no mercado nacional. A Astra nacionalizou a produção da tubulação PERT, então a partir de material virgem nós fabricamos a tubulação de polietileno resistente à temperatura, e o detalhe é que esse produto ele é um material, para efeito de descarte, é um material reciclável, então é positivo aí para o meio ambiente. Então aqui nesse empreendimento de wood frame nós estamos utilizando o sistema PERT da Astra para trazer mais agilidade na obra, redução aí de trabalho, né, de mão de obra, mais segurança contra vazamentos, tá? Então, uma evolução em relação aos sistemas tradicionais que nós estamos aplicando aqui nesse empreendimento para trazer realmente um diferencial em relação às instalações hidráulicas. Então era isso que a gente queria que o pessoal da Astra mesmo falasse um pouco, né? A gente fez um treinamento na obra e aí eles puderam dar todo esse apoio na nossa construção ali para um aprendizado, porque além do wood frame ser novo, a gente também usar um sistema de hidráulica novo, inovador, né? E aí quais são as vantagens, né? A leveza do material, né? Então a gente poder transportar, armazenar, né? Então toda essa tubulação em tubulação rígida seria muito mais difícil, muito mais trabalhoso, né? O espaço, etc., o manuseio, né? Ele gera menos ruído do que a tubulação de PVC. Ele é feito no Brasil pela Astra. A facilidade na instalação, ele é flexível, reduz o tempo, né, de conexões, diminui pontos de vazamento, né? Então lá na obra a gente não teve nenhum ponto de vazamento. Então foi muito legal na hora de testar as tubulações, a água, né? Desperdício de material, a gente teve muito pouco, ou praticamente zero, em comparação ao PVC. Se você errar, você consegue refazer, né? Então, a gente consegue tirar as conexões, refazer essas conexões. Redução das bitolas dos canos, isso também, numa tubulação de 25, você pode usar tubulações de 20. Né? Então, a gente tem a possibilidade da reciclagem também, que é um ponto importante hoje em dia, né? Não libera toxinas, porque existem vários estudos nos Estados Unidos que o PVC, por um bom tempo, ele pode liberar toxinas, e essas toxinas podem gerar câncer, podem dar problemas de fertilidade nas mulheres.
e a durabilidade maior do que o PVC. Tá? Então, aqui eu trouxe um comparativo, né, entre PVC, PERT e Aquaterm, que é um sistema para tubulação de água quente, né? E o melhor custo-benefício hoje seria o PERT, por conta desse apelo todo aí que a gente comentou anteriormente. As etapas numa obra da construção, né, é a gente, primeiramente, gerar um projeto das instalações, e a Astra tem toda uma equipe de projetos para apoiar a gente nessa parte. Eles geram esse material com a lista de todos os itens que vão ser instalados por ambiente. Depois, a gente recebe esse material, todo etiquetado, com todas as peças identificadas. Depois a gente, para quem ainda está começando, eles disponibilizam treinamentos para que a gente possa treinar os encanadores, as pessoas que vão fazer as instalações. E é bem simples, né? E depois começar a fazer as instalações. Imagina se a gente tivesse que fazer as conexões nos tubos de PVC nesses caminhos, seria muito mais trabalhoso e seria praticamente um tempo absurdo, porque os espaçamentos entre as madeiras são de 35 centímetros. Então, também seria um problema na obra de wood frame, de steel frame. Aqui é o projeto de um lado e a instalação, como é que ficou, só para ilustrar aqui. E depois os testes de estanqueidade, né, onde a gente faz toda essa questão, né? A gente colocou também ali a parte de água quente com boiler interligado, né, para que a gente pudesse fazer todos os testes de estanqueidade antes do fechamento de todas as paredes, que a gente já vai começar, que é a próxima etapa. E aqui, para finalizar, eu queria trazer 2 depoimentos aqui dos encanadores. O que foi a experiência do PERT para eles na obra? Estamos aqui fazendo a hidráulica da casa do Danilo, um sistema inovador, sistema bom de trabalhar, rápido, entendeu? Não tem muita sujeira, o desgaste de material também é pouco, perca não tem perca, então esse sistema é novo, a gente está gostando muito de trabalhar com ele. Está eu aqui e o Natanael, que está ali fazendo a conexão dos medidores de água, então está sendo um sistema muito bom para a gente, entendeu? A gente recomenda porque é mais rápido. Uma casa de alvenaria a gente gastaria em média uns 10 a 15 dias, então nesse sistema de mangueira a gente está fazendo mais rápido, entendeu? E porém aqui a gente não tem perca de material, ou seja, você clipou uma conexão errada, você consegue reutilizar ela, entendeu? Por isso o sistema é melhor, está sendo melhor do que o sistema convencional que a gente está tendo. Me chamo Natanael, estou fazendo a hidráulica da casa do Danilo, eu junto com o Sérgio, é um sistema inovador. Há 16 anos já a gente trabalha com hidráulica, né? Mas com esse sistema é a primeira vez, né? A gente está conhecendo, mas não é difícil, é flexível, você pode ver aqui. Então, você tem um manejo muito, muito ágil. Esse sistema está sendo mais rápido, né? Do que fosse no PVC. PVC, o teste PVC ia ter que usar muitas conexões, porque por causa da madeira. E a mangueira consegue fazer curvas. Como você pode ver aqui, foi feito curvas. Então, está sendo assim mais rápido, né? Nesse sistema de casa de madeira. Uma experiência nova e fácil de fazer. Então, estamos fazendo aí, está dando tudo certo. E aqui a gente acabou também, para essa obra, querendo colocar uma banheira que a Astra também faz, que é muito bacana. Então, eu queria mostrar aqui só como ilustração que a gente já começou a instalação e é bem bacana
a gente poder contar com essa parceria entre a Manaia e a Astra em todos os sentidos. A gente teve que fazer um suporte especial, porque a instalação de uma banheira no wood frame é diferente. Então, queria agradecer a todos, né? E fica aqui os meus contatos, caso alguém tenha interesse, precise de alguma informação, a gente está aqui para poder compartilhar um pouco desse aprendizado. Danilo, primeiro parabéns pela apresentação, pelo espírito empreendedor, tá? Pelas inovações na construção civil, entendeu? Não é fácil construir steel frame, wood frame, colocar sistema PERT, entendeu? Então, parabéns pelo seu espírito empreendedor e pelo desenvolvimento da construção a seco no Brasil. A minha pergunta é simples. Qual a diferença? É mais de uma pergunta, tá? Mas é rápido. Qual a diferença do sistema PERT para o PEX que nós tínhamos habitualmente já no mercado? Diferença maior, né, entre o PERT e o PEX é que o PEX, o polietileno, ele é diferente. O que é feito no PERT, ele é reticulado, então ele permite a gente reaproveitar esse material, né? E no PEX a gente já não tem essa possibilidade. Então, o custo do PERT é 15% mais ou menos a menos, porque a produção é feita pela Astra aqui também, né? Então, isso é importante, né? E um ponto também legal que, aproveitando a sua pergunta, né? Depois que eu terminei as instalações no wood frame, eu resolvi fazer o projeto da mesma casa em PVC para comparar os custos. Então eu fiz uma planilha onde a gente comparou o que eu paguei no PERT e o quanto seria no PVC. E a gente chegou num número de 20% a mais. Isso porque foi a primeira, né? Mas eu acredito que a gente consiga chegar entre 10% e 12% a mais. Para os benefícios que ele gera, né, seria uma opção muito interessante para todos. Alguém mais quer perguntar? O Marinaldo quer falar outra pergunta. A outra pergunta, Danilo, é sobre a aplicação do sistema PERT. Tá? Isso é para estímulo, tá? Insight. A aplicação do sistema PERT na alvenaria convencional. Tá? Sabemos da qualidade dos produtos Astra, então nos fala sobre isso, sobre a aplicação na alvenaria convencional. Na alvenaria convencional, essas perguntas estão mais direcionadas à Astra do que para mim, mas tudo bem, eu tenho... Danilo, você não quer falar um pouco? Vem aqui, Danilo. O meu xará da Astra, daí ele pode falar um pouco. Na alvenaria, se a gente tem a ideia de deixar essa instalação embutida, a gente pode optar por fazer um encamisamento da tubulação para deixar ela livre para uma eventual movimentação, uma futura manutenção, alteração de instalação. A gente consegue ainda desconectar as conexões da ponta. A gente tem um cotovelo que é removível, é próprio para fazer o terminal embutido na alvenaria, tá? E a gente consegue encamisar o tubo PEX num eletroduto, tá? Isso fica tudo embutido na alvenaria. Se eventualmente eu precisar fazer uma manutenção futura, uma alteração na instalação, eu consigo desconectar a conexão da ponta, puxar o tubo, fazer a alteração aproveitando esse caminho livre, tá? Outra forma que a gente propõe a instalação é de deixar a tubulação aparente. Então você vai fazer sua obra em alvenaria, mas pensando na instalação predial, por exemplo, eu deixo essa passagem na laje para fora da parede. Então deixa a tubulação aparente ali, livre para uma eventual manutenção, para uma alteração de instalação, tá? Então a instalação aparente numa situação de alvenaria, ela é bastante interessante também para ser considerada, tá? E a gente tem conexões móveis para conectar direto numa torneira, tá? Então tem formas diferentes de se fazer essa instalação. O PEX em si, o sistema PEX-PERT, ele permite, é muito versátil nas formas de instalação, tá? Se deseja embutir, é possível. Se deseja deixar aparente, também é possível, tá bom? E a gente consegue trabalhar de várias formas com esse sistema, tá bom? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Boa tarde a todos, parabéns, Danilo. A minha pergunta é o seguinte, a gente sabe que
entre os conceitos da eletricidade e os conceitos da hidráulica, vocês têm muita similaridade. E quando eu fui visitar a sua obra lá, eu percebi isso, porque você consegue organizar como se fosse um painel de hidráulica muito parecido com o painel de elétrica, né? Só que você, em vez de ter disjuntores, você tem registros. Mas é um conceito muito parecido. Eu acho que isso é muito interessante. Quais são os ganhos dessa similaridade, hein? Essa seria a pergunta. No sistema flexível, a gente tem uma peça chamada de distribuidor. Então, como você viu na instalação do Danilo, a gente consegue criar uma central de hidráulica muito analogamente à elétrica. A gente cria quadros de hidráulica para controlar de um único ponto o fluxo de água ali para pontos individualmente, tá? Então, esse distribuidor ele vai receber alimentação de água quente ou fria e as saídas deles vai alimentar cada um dos pontos de consumo. Então, eu tenho lá a minha cozinha, a área de serviço. A partir dali, eu recebo a alimentação de água e cada saída vai alimentar a pia, a máquina de lavar louça, vai alimentar um tanque, tá? Com água quente, água fria. E essa distribuição eu crio ali uma central para controlar isso, tá bom? Então, eu consigo fazer isso no ambiente da área de serviço, a cozinha, consigo fazer num banheiro master ali para controlar a alimentação de todo o banheiro, tá? Então, essa é uma facilidade que esse sistema flexível permite por conta de todo esse conjunto de conexões, o distribuidor, que é uma peça específica do nosso sistema, tá? Então, essa é uma distribuição que a gente chama de ponto a ponto. É uma outra forma que no sistema tradicional a gente faz por T, né? Chega o tubo, deriva com um T, vai fazendo uma série de T's para alimentar cada ponto, não. No distribuidor a gente faz uma central e desse ponto a gente segue com um tubo diretamente até o ponto de consumo, tá? Então eu elimino conexões no meio do caminho, isso torna também o sistema ainda mais seguro contra vazamentos, tá? E eu faço esse controle de fluxo em um único local. Preciso dar uma manutenção na pia da cozinha, vou trocar a torneira, eu desligo só a água da torneira da cozinha, todo o restante da minha instalação continua sendo alimentada. Eu não tenho o transtorno de desligar a água da casa inteira para trocar uma torneira, tá? Então traz uma série de facilidades aí para o sistema, tá bom? Eu sou engenheiro civil e queria saber se essa linha também pode ser pressurizada. Ela é para funcionar em pressão, tá? Então é um sistema que ele é feito para utilizar em instalações prediais, né? Então ele suporta, se pensar na pressão que vai estar no terra ali, então ele é para esse tipo de aplicação também predial que ele vai ser submetido a uma alta pressão. Agora, que tipo de pressurização bomba? Sim, ele pode ser utilizado, tá? Porque ele no teste dele, ele tem que ser submetido a alta pressão e também temperatura. Então, temperatura constante de 95 graus Celsius. Se eu não me engano, é 5 bar de pressão, Alexandre? 5 bar de pressão? De pressão do sistema. 10 bar de pressão. 10 bar de pressão, tá? Então, ele é um sistema que é tanto preparado para pressão elevada e temperatura elevada, tá bom? Porque a gente utiliza ele principalmente em instalações prediais, onde, imaginando lá no térreo, vai ter uma pressão elevada por conta da coluna de água. Então, é um sistema que suporta também trabalho com pressão, tá bom? Lá na nossa obra a gente vai pressurizar, vai ser necessário. O Danilo falou assim para mim, nossa, mas nós somos um cliente tão pequeno, né, para a Astra dar essa atenção para você, para mim, né? Mas é um projeto que vale a pena, ele está buscando disseminar conhecimento para o mercado, ele sempre filma muito, dissemina todo o conhecimento que ele tem. Eu quero, em nome da Astra, agradecer também todo esse trabalho que ele fez aí em parceria com a gente. Então, obrigadão mesmo.